Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos. Vamos pedindo a permissão para adentrar a casa de todos vocês, levando a palavra de Deus, levando um consolo, um pouco de conhecimento. E aqueles irmãos que estão chegando pela primeira vez, prepare a sua água aí, daqui a pouco será energizada, vai se transformar naquele remédio. E convido os irmãos para ficarmos unidos aí nesta corrente de fé, atingindo distâncias, percorrendo neste universo aí com essa nossa corrente de luz, iluminando não só a nós, mas a todos os irmãos em necessidade. E aqui falamos em irmãos encarnados ou desencarnados, porque afinal somos todos espíritos. A única diferença é que momentaneamente estamos na carne. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, prezados irmãos. Mais uma vez, com muita alegria em nossas almas. Com muita gratidão a Deus por nos proporcionar este momento de trabalhar na obra do Cristo. Aqui estamos nós, para realizar esse trabalho de levar o Evangelho aos vossos lares. Gratidão a todos que nos assistem, permitiram que nós adentrássemos os vossos lares para receber este bálsamo de vida. Bom trabalho a nós todos. Então, boa noite a todos os irmãos, né, tanto encarnados quanto desencarnados que vão estar nos assistindo também, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite aí de aprendizado, de conhecimento, né? Importante do que vai ser dito mais uma vez aqui para todos nós, nos dois planos que se encontramos, né? Que com certeza cada aula, cada live que a gente faz aqui, a gente aprende um pouquinho, né? Vai gravando um pouquinho, né? Através da repetição, né? Da insistência. A gente tem essa dificuldade, realmente, porque a gente tem que estar sempre conectado com o Evangelho, né? Porque a gente vai revendo e revendo e vendo, e aí as coisas vão gravando aos pouquinhos. Então, é uma bênção, mais uma vez, né? Que todos os irmãos estejam imbuídos aí da mesma energia, né? Da mesma vontade. Eu tenho certeza que todos os lares vão ser atendidos, vai ter um sentimento de paz, de amor dentro da casa de cada um dos irmãos que nos acompanham nessa noite de hoje. Que assim seja. E assim Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar início à nossa live, não sem antes fazermos aqui a nossa prece de abertura para pedir a proteção dessa espiritualidade amiga que está conosco, pedir a proteção, a intuição, para que tratemos aqui das coisas da espiritualidade com leveza, com tranquilidade. Então, vamos pedir para o irmão Ismael fazer uma prece de abertura para nós. Deus, Pai, Criador do universo e tudo quanto existe. Jesus amado, Mestre incomparável, nosso modelo e guia, vos rogamos, Mestre divino, para que a partir deste momento, com o auxílio e a companhia dos benfeitores de luz que dirigem, que coordenam, que zelam por esta casa de caridade, para auxiliar-nos, para que possamos levar a todos nossos irmãos que conosco vibram neste momento, na frequência de luz, de amor, de fraternidade, para que possamos receber as energias sagradas de Deus sobre
todos os irmãos que conosco vivem neste momento. Damos por aberto nossos trabalhos do Evangelho no Lar. Em nome de Deus, Cristo e caridade. E que assim possa ser. Que assim seja. Então, meus irmãos, estamos atingindo a lição 60, prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em luz divina, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então vejamos, meu irmão, a preciosidade que Emmanuel nos escreve aqui. E como nós fazemos ao contrário de tudo isso. A gente não sabe se comportar durante uma discussão. A gente termina, maioria das vezes, brigando por causa de que eu penso assim, o irmão pensa assado. E muitas vezes nós arrastamos essas discussões tanto tempo e deixamos de realizar tanta obra no bem, porque é para isso que nós estamos aqui. Nenhum de nós é o dono da verdade e nenhum de nós é 100% correto. Todos nós temos os nossos defeitos. Aquele que não tem, com certeza, erraram o endereço dele e ele caiu aqui nesse planeta, porque ele não deveria estar aqui então. Ou é missionário. Ou é missionário, por causa que, mesmo nos grupos religiosos, em todos os grupos religiosos, há dissensões, há brigas, há vaidades, muitas vezes se deixa de fazer algo no bem porque eu discuti com fulano, aí eu não vou fazer. Fulano está no grupo, eu não gosto mais dele, eu não vou fazer a minha parte, então eles que se virem agora. É bem assim, no nosso lar é assim, no nosso campo de trabalho é assim, a gente discute, a gente muitas vezes não quer fazer o trabalho que um colega não conseguiu fazer, a gente ainda diz, por que ele não veio? Agora eu tenho que fazer o trabalho dele? Quando, na verdade, o que ele teria que fazer? Quieto fazer o trabalho. Por discutindo ou não, vai ter que ser feito aquela obra. E ainda Emmanuel nos é taxativo que Jesus levou em conta todas as nossas loucuras, todo o nosso desentendimento, toda a nossa falta de conhecimento diante da cruz e não acusou ninguém e nem deixou de fazer o bem que ele tinha que fazer porque ele foi espezinhado, porque ele foi maltratado, porque ele foi xingado, vilipendiado. Não. Ele não discutiu com ninguém. Ele veio, fez a obra dele tranquilamente. Todo aquele
que discutia com ele, os doutores da lei, ele respondia tranquilamente, dentro daquilo que ele precisava responder, e pronto. E por que nós não seguimos este caminho? A gente procura só dificuldades na nossa esfera de vida, seja dentro do lar, em qualquer lugar que nós estivermos. Se nós ouvirmos uma dissensão, nos diz a espiritualidade, que alguém tem que ter a cabeça fria ali. E que seja nós que já estamos dentro de alguma doutrina, e aqui não importa qual, porque em todo credo, em toda doutrina, em todo tempo é ensinado a gente ter paciência, ter indulgência com o outro, porque quem que não erra? Todo mundo erra. E nós queremos muitas vezes, para não fazer aquilo que nós precisamos, nós nos apegamos a botar defeito no outro. Ah, porque o cara me disse isso, eu não vou fazer. Fulano me disse aquilo, eu não vou fazer. O cara deixou de fazer isso, eu não vou fazer a minha parte. Será que isso vai nos servir de testemunho quando nós chegarmos à espiritualidade? Por que tu não fez? Não fiz, o Ismael brigou comigo, aí eu fiquei bravo e não fiz pedido. Tá, mas e aí que ele brigou contigo? Tu não tinha que ter indulgência com ele? Tu não tinha que ter compreensão? O Ivan me deu uma pedrada lá, digo, tá, mas tu não tinha que abraçar ele, perdoar ele? Não é para isso que tu estava lá? Não foi isso que Jesus foi levar para vocês, a compreensão, o amor, a fraternidade? Porque se um não quiser, dois não brigam. E quando a pessoa está brava, tu desarma ela até se tu der um abraço nela. Dá um abraço na pessoa, meu irmão, tu está precisando de um abraço, pronto. Mas nós não, né? Parece tão difícil para nós adquirirmos esse tipo de conhecimento, e é esse conhecimento que nos liberta. E quando Jesus fala liberta, o que é? Sairmos deste corpo, desta prisão de carne, porque nós aqui somos prisioneiros. Nós somos quase um bandido. Estamos aqui numa prisão de carne. Então nós não podemos apontar o dedo, principalmente para aquele irmão nosso que está retido lá no presídio. Nós também somos prisioneiros dos nossos atos, das nossas falhas, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de busca, de aprendizado e principalmente de nós aprendermos a amar o outro. Ter indulgência, conseguir suportar certas coisas, porque é assim que um grupo trabalha, qualquer grupo. Se todo mundo quiser impor a sua ideia, nada vai para frente, porque cada um pensa de um jeito. Então nós temos que aprender a nos tolerarmos, a termos indulgência. Muito importante nós termos indulgência com o outro, porque será necessário a indulgência para nós também. Porque ninguém se engane que está aqui nessa terra fazendo tudo certinho, porque o que é certo para nós, meus irmãos, muitas vezes é um erro terrível quando nós chegamos à espiritualidade e levamos aquela surpresa porque nós nos julgávamos que estávamos já evoluídos, que já éramos os senhores do nosso destino, e na verdade a gente chega lá e recebe aquela notícia que vai ter que se preparar algum tempo lá e voltar para seguir. Muita coisa para fazer. Para seguir da onde a gente parou, simplesmente porque nós não realizamos a prática do bem. Só isso que nós temos que fazer. E o bem não precisa nem de dinheiro para fazer. Qualquer um pode praticar. Muito bem. Vamos tentar contribuir com esse belo tema. Praticar o bem. Pois bem, meus irmãos, soubemos, e é o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Não tem salvação. E vejam bem essa palavra, caridade. Temos que ter amor, respeito, compaixão, a Trindade
que nos eleva e que devemos perseguir. Porque a caridade, a material, até mesmo ela, não é muito fácil, né? Ajudar, né, com auxílio monetário, um alimento, um vestiário, um abrigo, um agasalho. Mas quanta caridade podemos fazer? Respeitar a opinião do próximo, saber que ninguém é melhor e maior do que você, mas você também não é ninguém maior do que outro. Somos todos filhos de Deus. Somos uma família humana em evolução. Respeitar, ser tolerante, indulgente, é uma das mais belas virtudes e a prática da caridade. Observar, notar como é aquele irmão, como ele age, como ele procede, como ele expõe seu ponto de vista. E, se for o caso, calar. O silêncio é uma bela resposta. Porque só grita, esbraveja, quem não tem razão. Quem tem razão, fala suave, é a razão. E é como a verdade é a verdade sempre. E pedir para te repetir 10 vezes daqui a um mês do ano, tu vai repetir certo e correto. Agora, diga uma mentira, cria uma mentira. E daqui a um tempo peça para te repetir. Como tu vai? Como? Qual foi a mentira? O que eu disse? Vai se perder. Então, assim também é as leis de Deus. Ela é correta, ela é certa. Amor, indulgência, respeito. E na doutrina não se torna tão difícil quando nós aprendemos estas lições. Quando nós já soubemos que cada alma está num grau de evolução. Aí não fica difícil nós calarmos, dizer, pois é, né, meu irmão? Muda de assunto, não cria polêmica, porque às vezes numa desavença, ou numa contradita dessa, torna-se um inimigo. Não gosta, esbraveja, já sai falando, e aquela sementinha de discórdia vai aumentando, aquele sabor, aquele ódio vai crescendo, e aí aquela energia já vai aumentando, e aquele outro também já fica aquela frequência de ódio. Por um detalhe, por um gesto e por uma palavra. Então, esta é uma bela caridade. Ser indulgente, tolerante, compreensivo com todos os irmãos. Mas vejam bem, gravamos essa palavra, irmãos da caminhada. Pais, filhos, irmãos, vizinhos, colegas. Sermos com todos
agir com todos na terra, dentro do conhecimento e da indulgência e da paciência. A ciência da paz. Isso aí. Também, então, a prática do bem, né? Eu gosto de me lembrar a todo momento, né? A gente voltar lá para o começo, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Por que eu preciso encarnar, né? Aquela questão 132, né? Por que eu preciso encarnar? E ali foi dito, né? Duas funções, né? Que é na carne que eu vou aprender, passar por todas as vicissitudes necessárias para me desenvolver minha inteligência, né? E evoluir. Evoluir por quê? Para a maldade? Não, evoluir para o bem, né? Então já está incluído ali que é o bem, né? E aí diz que tem uma segunda função, né? Que é colaborar com a obra divina. Exatamente. Aí já tá, naquela questão já explica tudo. Eu estou aqui para me evoluir, mas também colaborar. O que é colaborar com a obra divina? Eu dividi aquilo que eu já conquistei, né? Um pouco do bom que eu consegui me desenvolver em mim, né? Levar eu já dividi o próximo caminho da luz, né? Então essa questão ela é primordial, porque se a gente se atentar para esses dois detalhes ali, a gente vai começar a rever tudo que a gente faz na nossa vida, né? Porque a meta, né? Jesus disse naquele capítulo, sedes perfeitos, né? Como é perfeito o vosso Pai. Então nós somos uma fagulha divina, né? Nós somos uma essência, né? O DNA de Deus está dentro de nós, a gente foi criado, a nossa natureza é ser bom, né? Como tu sempre fala, né? Que a ausência de calor é o frio é a ausência do calor, né? E o que é o mal? É a ausência do bem, né? Então a gente que não presta muita atenção muitas vezes nisso, né? E a gente pensa assim, ó, o que é o bem, né? E quem que está fazendo, quem que está praticando o bem? E o que é o bem? A gente tem que entender isso, né? Quem está praticando o bem é quem está seguindo aquela lei de Deus, né? Que é a lei de amor, justiça e caridade. É uma lei natural, né? É a lei de Deus. Quem está seguindo essa lei, automaticamente está fazendo e está praticando bem, né? Jesus, quando foi perguntado para ele, né, o Kardec, né, perguntou como é que Jesus perdoou os espíritos, né? Como que Jesus via a caridade, né, na questão, acho que é 848, e ele dizia que para Jesus a caridade é o famoso BIP, né? É o BIP, né? Que é benevolência, né, e indulgência para as imperfeições alheias, né, e perdão dos pecados. Então, tu vê que a caridade engloba tudo isso que você bem colocado aqui, né? É tudo isso, né? Eu aprender evoluir, auxiliando meus irmãos, mas com benevolência, indulgência às imperfeições do outro, porque eu estou vendo que cada um, como tu disse, cada um está num grau, né? Perdoa as ofensas, não leva o lado pessoal. Essa troca, né? Toda é o que vai fazer a gente. E é por isso que, né? Agora, tu falou fora da caridade não há salvação, justamente porque a gente não, caridade é benevolência, indulgência e perdão do pecado. Se eu não tiver tudo isso aí, sem isso aí não tem salvação, né? Nem para mim, nem para minha comunidade, para minha família, né? Porque isso é a base, né? Está lá na questão 132, né? É essa a função, e Deus espera isso da gente, né? E aí, se a gente não entende muito bem, ó, a diferença, o que é ser um homem moral, né, e um homem material, tem aqui a questão aqui, ó, 629, que é lá na parte terceira, né, o capítulo 1º do Livro dos Espíritos, onde ele começa a explicar ali, Kardec, o bem e o mal. A primeira questão aqui, ó, 629, que definição se pode dar da moral? Porque não sabe o que é moral, né? A gente tem que falar, porque às vezes a gente não sabe, ou interpreta de um jeito diferente, né? A resposta dos espíritos, a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal, né? Funda-se na observância da lei de Deus, que a gente falou agora, a lei de amor, justiça e caridade, né? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele está cumprindo a lei de Deus. Então, aí esse é o homem moral, né? A questão seguinte, 630, ó, como se pode distinguir, então, o bem do mal? É interessante, né? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Tudo que está, né, de acordo com a lei de Deus, justiça, amor e caridade, é o bem. O mal, tudo que é contrário, isso aí, né? Tão simples, né? Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Simples assim, né? Muito simples. 661, ó. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo, o Kardec insiste, né? Ele insiste. Tem ele por meios por si mesmo distinguir o que é bem e o mal, né? Pelo homem em si? Sim, quando crê em Deus e eu quero saber, quer dizer, ó, quando a gente acredita em Deus e eu quero saber, quer dizer, eu estou buscando, né, conhecimento, né? Está dizendo aqui, ó, e quando eu quero saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro.
Então eu tenho que desenvolver inteligência, está lá na questão 32, né? Já, tudo está claro, né? Está bem claro. 632, ó, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade está praticando o mal. Ele pode estar se confundindo, a gente está fazendo bem. Quantas pessoas fazem isso, né? A resposta do Espírito de Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então é muito simples. Se eu não sei se eu estou fazendo bem ou mal, eu penso, se fizesse para mim aquilo eu gostaria, não gostaria, então é ruim, né? É mal. Eu comecei a ler isso que é tão óbvio, né? E a gente se perde, né? Se perde. Mais duas aqui para finalizar. A 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, quer dizer, para a gente continuar galgando, né, evoluindo e garantir uma posição futura quando a gente desencarnar, né? Basta que a gente não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Exatamente. Então, e a gente vê muito dizer, mas eu não faço mal para ninguém. Eu falei várias vezes isso, quantas pessoas falam, né? Eu não faço mal. Mas olha aqui, não adianta fazer o mal, não fazer o sol, né? Porque daí eu estou deixando margem para o mal se alastrar. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que servir de exemplo, como diz ali, né? E a última aqui, ó, 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Quer dizer, será que não tem alguém que não consegue fazer, que é impossível você fazer o bem? Impossível. A resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta, que nunca vai encontrar ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há um dia da existência que não ofereça isso. A quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de a praticá-lo haverá. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil também, na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Então a caridade é também, né, enxergar a necessidade do meu irmão e eu colaborar. É caridade, engloba tudo isso, né? Está tudo ali junto, né? E quando ele fala esse versículo é porque assim é a vontade de Deus. E fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, né? O que ele está dizendo aqui, ó? Que eu tenho que servir de exemplo, né? Para mim acabar com a ignorância, eu não posso entrar na mesma frequência e levar aquilo adiante. Eu me calo, então, né? Ou eu dou exemplo, dou alguma coisa de mim, mas não é as contendas que eu vou conseguir fazer as coisas evoluir. Muito pelo contrário, a gente vai só caminhar para trás, né? E Jesus, ele exemplificou tudo isso o tempo todo. Quantas vezes ele foi, né? Foi vilipendiado, foi humilhado, foi xingado, e ele retrocou alguma vez. Ele deu algum exemplo de raiva, de orgulho, né? Querendo dar moral, o conhecimento que ele tinha, né? Porque o bem é a resposta que nós temos que dar para o mal, é o bem, né? Claro. Que é o antídoto, né? E o Emmanuel dizia, né, que o bem é o meu advogado em qualquer lugar que eu for, né? Sim, então, isso. Todo bem que eu fiz, ele vai servir de advogado para mim, né? Qualquer dimensão. Porque é o que eu vou levar, né? E quando Jesus falou, né, de dar a outra face, ele não estava querendo falar que a gente tem que se humilhar quando bater, que bate mais, pode bater, não tem problema. Não era humilhação, ele estava querendo mostrar justamente isso. Da outra face, mostrar o outro lado, né? Então, por que está fazendo isso comigo, irmão? Perdão, então, né? Porque ele falou dar um abraço no cara que desarma. É isso que Jesus falou quando quis falar da outra face, né? Mas não da maneira que o mundo diz hoje, né? Que é o olho por olho, né? Você também fala da outra face. É por isso que ele fala aqui, ó. Isso, por isso que ele fala que a ignorância dos homens loucos, né? Porque isso é uma loucura a gente pensar dessa maneira, né? Porque quem pensa dessa maneira está afastado da essência divina nossa, que é o que evolução para o bem, né? É louco realmente, né? Porque estamos deslocados da realidade. Quando Jesus falava, né, para os fariseus ali, que trouxe, né, a questão do perdão, os caras ficaram horrorizados, porque no Antigo Testamento só se falava alguma vez no perdão, né? E era um perdão contra Esaú, contra o irmão dele lá, né, que tem uma contenda aos dois. E a única vez que fala no Antigo Testamento perdão é do irmão com o outro. Do irmão com o outro, nesse caso. E o resto fala 70 e poucas vezes, tudo é a questão de perdão de Deus contra as criaturas, né? Então o perdão é uma coisa que não se falava. Não. Jesus vem falar que tem que perdoar os seus inimigos. Pô, aquilo ali os caras ficaram horrorizados, porque ele estava falando sobre o contrário daquela loucura, né? Aquela loucura que a gente vive da ignorância, né? De não enxergar isso aí, né? Ele falava amar os seus inimigos. Como que eu vou amar os inimigos? Os caras precisam enlouquecer, né, cara? Mas louco era quem pensa dessa maneira, vê? Aí você associa as coisas espirituais como sendo uma loucura, sendo que a loucura é o que a gente está vivendo, né? Então ali, Emmanuel ali
o primeiro parágrafo ele diz, à medida que o espírito está evoluindo nos conhecimentos, né, a gente vai começar a compreender melhor, né, o valor que o tempo tem, né, e as oportunidades que surgem para nós. Então, o que acontece? Aqui que ele diz aqui, ó, o valor do tempo e as oportunidades que a vida maior lhe proporciona. Quer dizer, vida maior, o que é? Que a espiritualidade nos proporciona todo dia, né? As oportunidades, a gente começa a dar valor e não quer desperdiçar mais. E aí o que acontece? A gente reconhece, né, a imprudência de gastar esse tempo para ficar em contenda, discutindo, tentando convencer a pessoa do teu ponto de vista, né? Que não vai levar a nada, a pessoa não está pronta, de repente, né? Aí ele fala mais ali abaixo, ali, ó. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, né? E com graves desastres para as forças que estão ali em litígio, né? E a gente vê isso direto na nossa mesa aqui. Espírito que vem aí 500, 600 anos que não se perdoaram, né? Por causa que às vezes nem lembram o que é. Às vezes vai ver, uma coisa aconteceu tanto tempo lá atrás que eles nem se lembram. Mas olha o desastre que aquilo ali gerou na vida deles, né? Eu lembrei da história do Chico, que tinha um cunhado e um ex-patrão que trabalhava na mesma casa do espírito do Chico, né? E aí estavam decidindo fazer um aumento na casa lá e eles estavam sempre brigando os dois. Sempre brigando. Aí aquele dia o Chico disse, não chega, você não dá mais. Eu vou revelar, você sabe, desde quando vocês estão brigando, desde o tempo de Salomão, vocês dois vieram da época lá, e já na época da reforma, quando foi destruído pelos invasores, tinha que se reunir para combinar como é que ia fazer, já estavam os dois de contenda um com o outro desde aquela época. Tu vê só, olha, os dois estavam dentro da mesma casa de amor do Chico, né? Aquela pessoa, para ver se ali eles conseguiam, e estavam brigando, o Chico não aguentou, né? Para te ver, e olha que absurdo, né? Isso que é a verdadeira loucura, né? A falta de caridade em enxergar essas coisas. Aí diz que, ó, todavia, basta uma só expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Às vezes é uma palavrinha, resolve tudo ali mesmo e já gera, né, nos libera de encarnações, né? Aí eu lembrei também do Emmanuel, o livro 2000 anos atrás, que tinha aquela contenda com 10 de horas lá, que pegou o filho dele, né, sequestrou o filho dele, criou que nem escravo, fez todas aquelas maldades, e um destruindo a vida do outro, e lá no final da vida os dois, o André de Horas preso, né? O Emmanuel cego pelo próprio filho, né? Aquela desgraça toda. Sim. E ele pediu para ver, André de Horas pediu para ver o Emmanuel na cadeia. O Emmanuel se prontificou ir lá, chegou lá e falou assim: pô, nós somos dois desgraçados mesmo, né? Desperdiçamos nossa vida com ódio com o outro. Eu queria te pedir perdão hoje aqui. E por incrível que pareça, a gente acha, pô, o Emmanuel nunca foi perdoar, né? Porque pela história que ele era naquele momento, né? E ele diz: não, eu te perdoo. E aí resolveu, naquele momento, tu vê que daí as outras obras que mostram as reencarnações seguintes do Emmanuel, nunca mais apareceu o André de Horas ali, né? Não. Porque ele resolveu, ali naquela hora, né? E a gente não, o nosso orgulho a gente, né, já quer, né, e por isso que eu digo aqui, ó, não disputar, né? A não ser que seja quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Então, assim, ó, se é para disputar, vamos dizer assim, tentar trazer uma luz para aquela pessoa, porque tu vê que é possível trazer uma caridade que não tem a ver com orgulho, nem com a tua disposição, né? Aí até seria válido, né? Mas só nesses casos, porque senão a gente não vai entrar numa contenda que vai gerar mais brigas e tudo, né? E não vai levar a nada. Você diz que antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso sim é útil e convincente. Então, quer dizer, quando eu vou entrar numa disputa e querer, né, brigar, é melhor eu dar um exemplo, né? Mostrar da minha parte, né, o que eu estou fazendo de bom para aquilo ali vai ser útil para a pessoa, porque dela vai ver, puxa vida, né, tá dando um exemplo de humildade, tá, não tá botando orgulho, porque senão não adianta, né. E lá no fim, aqui para encerrar, diz aqui de Jesus, né, que ele tentou nos converter, trazer ensinamento, e ele fala, não reclamou a nossa compreensão, e a gente não tinha compreensão naquela época, assim como não temos hoje, né, e ele não reclamou, né, entendeu a nossa loucura, aqui, ó, né, porque nós vivemos uma loucura até hoje, né? Por não entender o que ele quis dizer. Ele localizou-nos a cegueira, né? Quer dizer, mostrou onde nós estávamos errando, cada um falou sobre todas as coisas que a gente está errando, falou naquela época e continua nos falando através do Evangelho, né? Nos amparou mais ainda, né? Então, quer dizer, em momento nenhum ele nos largou nossa mão, e tanto que na cruz ele falou ainda, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem, né? Não sabem o que fazem. Então, é a loucura, né? Então, eu até ia falar um pouquinho aqui mais sobre o homem de bem, mas nosso tempo está meio curto aqui, né? Tem no capítulo ali, acho que 7, eu acho, que fala o homem de bem, e ali é interessante para a gente entender quais ações que o homem de bem, né, ele faz, né? E a gente vai ler, a gente vai ver que ainda falta muito para a gente, né? Mas é interessante ler, para a gente entender, né? Qual é o nosso caminho, o que nós estamos aqui para fazer,
né? É caridade, benevolência, perdão, sem orgulho, sem egoísmo, né? Que como todos os espirituais sempre nos dizem, né? Que é a grande chaga da humanidade, né? Que é o orgulho, o egoísmo, que é muito forte em nós ainda, né? É o que nos atrapalha de enxergar, né, o que está acontecendo com clareza, né, é aquela trave no olho, né, que aponta o dedo para o irmão, mas não se olha para dentro de si mesmo. Então nós temos bastante coisa para, né, para se analisar e buscar esse caminho, o exemplo de Jesus, né? Ele trouxe aí o Evangelho segundo o Espiritismo, é o guia seguro para nós. Né? Então é isso, meus irmãos. Vamos em frente, vamos agora fazer a nossa energização das águas. O irmão Ivan vai fazer a prece para nós. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus, as águas aqui colocadas para energização, e que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários, e que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos teus filhos. Que esses bálsamos divinos sejam medicamento para curar o nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas e que assim seja. É assim. É assim. Então, meus irmãos, vamos dando seguimento, vamos agora no momento da caridade. Vamos pedir então para o irmão Ismael iniciar com a prece pelos desencarnados. Elevamos o nosso pensamento a Deus. A Jesus. E com o auxílio de nossos benfeitores amigos, oramos por nossos irmãos que já mudaram de plano. Irmão, imaginamos nossos antes queridos, parentes, amigos, pais, mães, avós, todos os irmãos que conosco conviveram. E os irmãos nossos, que neste momento estão sendo recolhidos, desencarnando pelas guerras, pelas pandemias, pelo suicídio, que esta imensidão de irmãos, pela misericórdia do Cristo, as equipes espirituais em trabalho, no recolhimento desses irmãos, permitas, bom Deus, que estes teus filhos amados sejam conduzidos, orientados, esclarecidos para seguir a sua jornada no plano espiritual. Todos, irmãos, que nós plasmarmos a sua imagem
onde estiverem neste momento, irão receber esta energia sagrada. Nossos irmãos que contêm o nome em nossas urnas, que esta pleiade de espíritos em trabalho desta casa de caridade auxilie a levar esta energia sagrada a todos os nossos irmãos desencarnados. Luz, muita paz, fé e esperança a todos vós, queridos irmãos. E que assim E assim seja. Então vamos fazer a prece pelos irmãos sofredores. Prece aos irmãos enfermos e sofredores. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas e socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. que assim seja. Então, meus irmãos, a terceira prece, aí a gripe está me levando a voz, vou pedir para o irmão Ismael fazer a prece pelos lares também. Queridos irmãos em Cristo, todos vós, amados irmãos, que neste momento sublime, em que todos nós, na mesma frequência de amor, em vossos lares, sabendo que espaço e tempo não existe no plano espiritual, e todos nós, amados irmãos, é como estivéssemos neste imenso salão do universo, recebendo estas luzes que Deus Pai derrama com sua energia, com seus bálsamos divinos,
pelo amor que tem para com seus filhos. Mentores, amigos, em trabalho neste momento, capitaneado por nosso diretor e guia, Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, e sua imensa equipe de médicos espirituais. Levem a todos os lares que estão nesta frequência as energias radiantes de Deus, para que cada irmã que compõe aquela abençoada família, aquele lar designado pelo Cristo para formarem aquela família, o laboratório de almas que plasme neste lar a luz do Cristo. Que ali permaneça as energias radiantes de Deus. E a paz, a esperança e a fé permaneça nestes lares. E que assim seja. Que assim seja. Então, pedir para o irmão Ivan tratar então dos nossos trabalhos na casa. Pois bem, então começamos pela segunda-feira, né? Nós temos o estudo, né, do ESD aqui, né? Fica o convite também aos irmãos que quiserem participar, segunda-feira às 19 horas, né? Todas as segundas-feiras presencial, não importa, né, a religião, o conhecimento que o irmão tem, se quiser vir, vai ser bem-vindo aqui na casa. Nas terças-feiras também nós temos um estudo, daí às 20 horas, esse é online, né? Os irmãos também quiserem participar, esse já está mais no começo, então quem quiser entrar agora já vai pegar a doutrina mais, né, ali nos primeiros ensinamentos. Às 20 horas é só deixar o telefone aí no Facebook, que a gente vai pegar lá e chama o irmão depois. Nas quartas-feiras, então, nós temos nosso atendimento ao público aqui, né, a partir das 19 horas, mas lembrando que sempre às 18 horas já estamos aqui, né, para fazer um atendimento fraterno, aquele irmão que precisar uma conversa, uma orientação, né, uma coisa sigilosa aqui, bem tranquilo com o irmão, né, de coração para coração, para poder orientar, né, encaminhar o irmão. Estamos com as portas abertas aqui uma hora antes, então das 18 horas às 19 começa o nosso trabalho aqui. A gente tem a exposição doutrinária aqui do Evangelho, depois temos os nossos trabalhos mediúnicos, né, estudo mediúnico e depois a prática. Nas quintas-feiras, né, a nossa live aqui, né, a nossa live do Evangelho lá, que é tão importante que esse, né, amplia os horizontes, aí vai a tantos lugares, né, como o irmão disse, tem irmãos até fora do Brasil que participam, né, então é uma bênção a gente usar essa tecnologia que está ao dispor da gente, que nem para levar a palavra de Deus o mais longe possível. Pedimos, né, mais uma vez que os irmãos compartilhem, então, né, que leve adiante esse. Nas sextas-feiras também, nosso trabalho inicia agora, são os mesmos horários, né, tanto na quarta quanto na sexta, às 19 horas. Da mesma maneira, né, às 18 horas já estamos aqui na casa para receber também para o atendimento fraterno. Nesse dia a gente tem a exposição doutrinária e depois tem o nosso trabalho aqui, né, de desobsessão. Então, aqueles irmãos que passar pelo atendimento fraterno, se tiver necessidade, vão ser encaminhados, né? E a gente vê aqui o exemplo aqui, né, de irmãos que chegam numa situação e saem daqui, né, totalmente transformados. É uma bênção, né? Isso é uma coisa assim que não tem explicação. Então, é nas sextas-feiras. No sábado, nós temos, então, também o estudo, é às 9
8h30, os estudos, né, no sábado, né? A partir das 8h30, 9h. Isso, e aí também esqueci de falar de evangelização, né, infantil. Nas sextas-feiras, agora, enquanto é feito o nosso trabalho doutrinário, na sexta-feira, às 19h, as crianças são bem-vindas, né? Vinde a minhas criancinhas, né? A gente tem agora mais espaço aqui, né? E tem 2 irmãs ali que estão cuidando das crianças e evangelizando. Trabalho muito bonito, que as crianças estão adorando ali. Toda sexta. Toda sexta-feira, durante a nossa exposição doutrinária aqui, né? Aí, então, nos sábados, 8h30, né, estudos também do Ed, né, com a irmã Angélica, né? E também, né, com as crianças também, né? Então, as crianças também são bem-vindas no sábado, junto com os pais, quando vêm estudar aqui. O terceiro sábado de cada mês, né, agora mudou o horário para 15h30, né? É com a irmã Tânia, né? Que também aí é o trabalho com as famílias, né? De levar a evangelização para as famílias, e eles trazem os seus depoimentos, fazem aquela troca ali, que é muito, muito bom, que a gente vê que todo mundo está na mesma situação, todo mundo está no mesmo barco, as famílias só mudam o endereço e os sobrenomes, né? Então isso é muito confortante, né? Social evangélico, a família, é muito bonito esse trabalho todos os terceiros sábados de cada mês. Nosso trabalho no presídio, né? Que agora até semana que vem, dia 15, nós temos a visita de novo, uma vez por mês. Trabalho maravilhoso que a gente leva, né, um pouco de conhecimento, né, um pouquinho de luz, vai plantando uma sementinha ali, uma de cada vez, no coração de um, de outro, e a gente vai vendo os frutos, né? Então é outra coisa também maravilhosa, né, a iniciativa da casa. Queremos, né, criar uma rádio, estamos vendo aqui, né, vamos ver se a coisa vai evoluir para ter uma rádio, né, espírita. Esqueci de falar alguma coisa? Não, é isso aí. Isso aí. Então é isso, irmãos. Bom, já que eu estou com a palavra, eu vou fazer então a despedida, né? Agradeço, né, mais uma vez de coração, né, cada irmão que se dedicou a nos ouvir ali por esse breve espaço, né? Nos auxilia muito essa energia, né, que a gente trocada mesmo, a gente sabe que o poder do pensamento, né, a telepatia é uma coisa, né, que a gente nem compreende muito bem. Então, certeza que todos vocês que estão conectados com nós estão nos auxiliando, estão nos intuindo, e é uma maravilha, sai daqui, né, de alma lavada por essa troca dessa energia. Tenho certeza que todas as casas dos irmãos que participaram foram bem atendidas, e vai ficar uma energia muito boa lá, de paz, de amor, de tranquilidade, que vai perdurar por vários dias. Então, dito isso, né, só posso agradecer e desejar a todos os irmãos então, um ótimo final de semana, e que todos vocês participem conosco semana que vem, se Deus quiser. De minha parte também. Muita felicidade, muita alegria nós sentimos em estar junto com nossos irmãos, estar nessa casa, esse tempo de caridade. E nós gostamos sempre de deixar bem claro e frisar toda a lição que aqui nós passamos. Nós falamos que é ser indulgente, tolerante, não polemizar, caridade. Mas nós estamos estudando esse mês, capítulo 24. Não deixar a luz embaixo do alqueire. É verdade. Esclarecer. Então, também não podemos nos omitir. Ser tolerante, respeitar o livre-arbítrio que todos nós temos. Nem Jesus, nem Deus, ninguém se mete, contesta o nosso livre-arbítrio. Respeitar o olho do próximo. Mas se tiver oportunidade do irmão ceder, consentir que a gente vamos passar um conhecimento, vamos dar um conselho, vamos tentar despertar um pouco do sentimento e do conhecimento das leis daquele irmãozinho que às vezes não possui. Também é falta de caridade, se nós nos negarmos a esclarecer. Foi um prazer, uma alegria, um abraço fraterno e amoroso deste vosso irmão, em especial minha querida e amada família Salles. Muita luz, muita paz a todos. Assim seja. Então é isso, agradecemos a espiritualidade. Até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser. Que assim seja. Que seja.